Então, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre os edomitas. Os edomitas vêm de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Ambos são filhos de Isaac e Rebeca, netos de Abraão e de Sara. O nome Edom, vermelho, vocês já devem saber isso, foi dado não por causa de sua pele ou dos seus cabelos, mas por causa do cozinhado vermelho que Jacó preparava. Vocês devem lembrar que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato desse, Gênesis 25:30. Eu confesso que todas as vezes que eu lia, eu falava assim: pô, no lugar de Esaú, eu também venderia, porque é o seguinte, como é que o cara mais novo vai passar a ser o mais velho? Só que o que acontece? No caso, Jacó, ele pediu isso da parte de acordo com Esaú, que Esaú, na hora de matar Jacó, não lembra disso, né? Ele fez o acordo. Daí eu acho onde está a esperteza de Esaú. Não tem como isso acontecer. Mas mamãe, né? Assim, as daqui não, mas as da Bíblia, né? Não amavam os filhos igualmente, não. E aí nesse caso, né? Não, porque assim, as mães hoje em dia elas amam os filhos igualmente, né? Não é isso que todas dizem? E aí nesse caso, né? Esse aham é de filho, hein? Aí nesse caso, esse aham não é de mãe, não. De filho do meio, né? Olha aí, tá vendo? Aí nesse caso, a respeito do assunto, como é que a perspectiva é diferente, né? Quem veio aham foi só a filha. Aí, nesse caso, o que aconteceu? Ela tinha predileção por um filho. Tudo bem que Jacó valorizava, levava a sério e havia uma promessa. Mas eu pergunto, Deus precisava do golpe de Jacó? Se Deus tinha dito, por que precisava do golpe de Jacó? Né? Então, a gente observa, né, que aos 40 anos ele se casa com duas moças etéias, Gênesis 26:34, Judite e Basemate. Quando perdeu a bênção de seu pai Isaac, separou-se da casa e passou a morar ao sul, onde morava, e foi chegando até o monte Seir, onde permaneceu. Tomou Maalate, descendente de Ismael, como esposa, para ferir principalmente o coração de sua mãe. Gênesis 28, versículo 9. Seir era um monte alto e grande, uma pequena serra. Muitas cidades estavam plantadas no seu dorso, e além de Seir, Edom contava com um vasto território que se limitava ao oriente com o grande deserto da Arábia, ao norte com Moabe e o Mar Morto, ao sul com o Golfo de Acaba, pertencendo-lhe Ezion-Geber, e ao ocidente com o deserto de Sin, em cujas cercanias ficava Cades Barneia, o grande oásis. Segundo os peritos, Edom deveria ter pouco mais de 100 quilômetros norte e sul, por 48 a 50 quilômetros leste e oeste. Quando Jacó retornou de Harã, Esaú já habitava em Seir, Gênesis 32, versículo 3, 33, 14, 36, 8. Essa terra fora dada a Edom por Deus, Deuteronômio 2, 5. As cidades principais de Edom foram Elate, Bosra, Ezion-Geber, Sela e Petra. Petra, cidade cavada na rocha, ainda hoje demonstra o seu esplendor e sua grandeza. É o paraíso dos arqueólogos. Como Israel e Esaú eram irmãos gêmeos, os dois povos viveram dias de união e de paz, e também de aberta hostilidade e sangue em campos de batalha. Edom negou passagem a Israel para Canaã, depois deixou passar por grande soma de dinheiro. Saul combateu os edomitas, Davi os venceu no vale de Sal. Salomão manteve domínio sobre Edom e usou os portos de Elate e Ezion-Geber e tomou várias edomitas. Olha o Salomão aí. Aliou-se com Israel e Judá contra Moabe. Amazias venceu os edomitas e tomou Selá, ou Sela, a capital, trocando-lhe o nome por Jocteel, subjugada por Deus. Aliaram-se a Nabucodonosor para destruir Jerusalém. Tudo parente. E aí, os nabateus ocuparam as cidades edomitas. Edom se aliou com Alexandre o Grande e depois aos romanos, para expulsar os nabateus dos seus territórios. João Hircano, Macabeu, obrigou os edomitas a se tornarem judeus. Antípater, o idumeu, deu grande apoio aos romanos no combate aos nabateus, que acabou sendo nomeado procurador-geral da Judéia. Seu filho, Herodes o Grande, meio judeu por parte de mãe e meio idumeu por parte do pai,
causou preocupações e aborrecimentos aos judeus no seu longo e terrível governo. Então, a gente, por exemplo, vai observar que lá na frente, Herodes, ele acaba sendo, né, um representante edomita no governo também. E embora ele acaba liderando ali, inclusive, de certa forma, como meio judeu também. Sendo que, qual é a crise, né, que a gente vai observar naquele contexto? Porque o reinado herodiano, digamos assim, porque a gente vai passando, né, nome a nome, a gente percebe que é um reino de vassalagem. Então, assim, você é um rei que não é rei, né? Você é um governante que não é governante. Você manda, mas não manda, né? Então é aquele caso. O pessoal mais fraco que você vai bater continência. Mas assim, você não tem liberdade, digamos assim, para tomar algumas decisões. Imagina a cena quando os magos do Oriente vieram visitar, né? E aí nisso, quando eles chegam ali e contam, ó, vem um carinha aí que, ó... Aí ele, não, mas então me conta aí onde eu encontro esse rei para poder adorá-lo, né, tal. Por quê? Porque assim, ele já não estava numa situação de grandeza em si. E aí vem uma palavra de uns caras que vêm de lá do Oriente, seguindo uma estrela, né, procurando o rei. E o rei não é ele. Não, peraí, eu tenho que eliminar todas as ameaças. Já não está lá muito bom. Então, quanto menos ameaça eu tiver, melhor. E aí, Isaac disse a Esaú que viveria de sua espada e serviria a seu irmão. Gênesis 27, versículo 40. Essa profecia se cumpriu, pois Edom foi um povo belicoso e irrequieto. Joséfo, ou seja, o historiador Flávio Joséfo, chama os edomitas de turbulentos e indisciplinados. As escrituras sagradas dedicam pouco espaço aos deuses edomitas, mas afirmam o suficiente para mostrar que eram idólatras. Amazias, rei de Judá, combateu os edomitas e infligiu-lhes decisiva derrota, mas trouxe a Jerusalém os ídolos do povo que venceu, como diz segundo o livro das Crônicas 25, versículo 14 a 20. As escavações arqueológicas realizaram em grande parte por Nelson Glueck não descobriram nenhum documento literário dos edomitas. Tinham, entretanto, fama de sábios, Jeremias 49, versículo 7. Mas a única base que temos para comprovar essa fama é o livro de Jó, que tem como cenário o país de Edom. Então, essas são as informações que Ernesto Tognini passa para a gente a respeito dos edomitas.